Qual é a nossa preocupação na noite de hoje? Eu conversava com o Medé esses dias e nós chegamos à conclusão de que ainda falta muito conhecimento básico sobre qual é a proposta do Pix e do Open Banking, né? São dois projetos do Banco Central que são projetos em si disruptivos. São dois projetos que estão inseridos na chamada Agenda BC hashtag do Banco Central do Brasil, exatamente naquela dimensão da competitividade. Quer dizer, é o Banco Central do Brasil dizendo para a sociedade: eu sei que nós temos serviços financeiros e de pagamentos no Brasil que não são democratizados, que não têm um acesso absolutamente amplo, eu sei que nós temos um belíssimo contingente de cidadãos brasileiros que não têm acesso ao sistema financeiro nacional ou que têm um acesso deficiente, são os desbancarizados e os subbancarizados do nosso país. Nós sabemos que os produtos e serviços financeiros são caros, eles ainda precisam melhorar em termos de qualidade, e para tudo isso eu preciso, de fato, fazer intervenções regulatórias que democratizem o sistema financeiro de pagamentos, e para fazer isso, o Banco Central se propõe a intervir na dimensão da competitividade do sistema, atuar estritamente na estrutura do sistema financeiro nacional, do sistema de pagamentos. Então, esses dois projetos, Pix e Open Banking, eles vêm com uma fortíssima carga de intervenção regulatória com um objetivo específico de aumentar a competitividade, de trazer novos agentes, de democratizar a oferta de produtos e serviços financeiros, ampliando o acesso, reduzindo o custo, melhorando a qualidade do que é ofertado para o cidadão brasileiro. Ou seja, são dois projetos, de fato, com uma forte intenção de causar disrupção, e por isso essa nossa provocação já no título, né, de que, de fato, o Banco Central está propondo para a sociedade brasileira esse novo normal no sistema financeiro, uma nova estrutura, um novo ambiente competitivo. O objetivo, portanto, na noite de hoje é, de fato, passar pelos elementos fundamentais desses dois projetos, para que a gente homogeneize o conhecimento, para que todos fiquemos na mesma página e, na sequência, a gente consiga, ao longo desse processo, ir aprofundando temas específicos que são de interesse da comunidade de segurança. Tá? Tem muita coisa para discutir, O objetivo hoje não é aprofundar temas de segurança específicos, mas sim passar esse panorama geral. Nós vamos estar, então, hoje falando sobre o Pix, que é o ecossistema de pagamentos instantâneos. O que é esse pagamento instantâneo que vai entrar agora na nossa vida a partir de novembro? Eles são pagamentos que são transferências monetárias eletrônicas, na qual a ordem de transmissão de pagamento e disponibilidade vai ocorrer em tempo real. Então, no mesmo instante, em ordens de segundos, você emitir o pagamento, já vai cair na conta destino. Ele vai estar operando 24/7. 7 dias, isso significa, durante o dia inteiro, 7 dias por semana, vai poder ser usado a qualquer momento, fora dos horários bancários tradicionais, e as transferências vão ocorrer diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem intermediários. Esse tipo de sistema, ele vai trazer grandes modificações para nós. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão poder ser... As grandes vantagens que vão surgir a partir do Pix são que os pagamentos vão poder ser efetuados a qualquer momento. Você não vai mais ter aqueles horários limitantes. Você não vai ter mais o fim de semana que não pode efetuar pagamento. Eles vão ser pagamentos feitos de forma mais acessível ao público. Qualquer pessoa que tem uma conta digital ou uma conta bancária vai poder efetuar esses pagamentos, vai poder utilizar. Então, ele deve aumentar significativamente a bancarização das pessoas. Ele vai ser mais simples de usar. Basta um identificador ou um QR Code para fazer o pagamento. Não são necessárias tantas informações do conta, usuário, aliás, conta, CPF, todos esses dados que a gente normalmente está acostumado, CNPJ.
Outra coisa, esse sistema ele vai ter uma grande capilaridade. Então, em estabelecimentos comerciais, as próprias instituições financeiras, as fintechs. Então, ele vai permitir uma entrada de uma série de atores para efetuar esses meios de pagamento que hoje nós não temos, tá, disponíveis, tornando muito mais fácil de quem for utilizar ter acesso a ele. E o custo da transação vai ser extremamente baixo. Nós estamos falando alguma coisa no custo de transação de 1 centavo a cada 10 transações de pagamento efetuadas. E a arquitetura técnica desse sistema é muito robusta e segura. Ele é implementado já com as últimas tecnologias de transferência de dados, de redes, de segurança. Qual é as grandes... Se puder passar mais slide. Então, qual é a forma de você usar esse sistema? Vai existir uma chave, que é a informação que você vai utilizar para acessar o Pix, para identificar os pagamentos, tudo. Essa chave, você vai poder registrar para usar como endereço do Pix. Além da chave, vão existir QR Codes. As pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves, e as pessoas jurídicas vão poder cadastrar até 20. Em vez de usar a chave também, você pode usar os QR Codes, e vão existir 2 tipos de QR Code. Um QR Code estático, que você vai gerar, e na hora que você utilizar esse QR Code com o celular, com o aplicativo no celular, você vai fornecer os dados do valor da transação, e pode ser usado em várias transações diferentes. Ou você pode receber um QR Code, gerar um QR Code estático. Quem for emitir o produto ou vender o produto, emite um QR Code estático, que ele vale para aquela transação e já inclui todas as informações necessárias. Então, na hora de pagar, basta você, com o aplicativo, clicar nesse QR Code que o pagamento já é efetuado. 10 segundos, você tem esse pagamento do outro lado. Nesse contexto em que entra a regra do Banco Central, entra em vigor a LGPD, e para melhorar tudo, vem mais um projeto mega, que é o projeto de pagamentos instantâneos, o Pix, né? O Pix, que é literalmente um novo meio de pagamento, um novo arranjo de pagamento que é implementado no Brasil, em que o próprio Banco Central é o instituidor, percebem? Na verdade, o que é o Pix? O Pix é um novo meio de pagamento inserido num arranjo de pagamento novo que é instituído pelo Banco Central. E é instituído pelo Banco Central porque, em primeiríssimo lugar, o Banco Central diz: ok, eu estou efetivamente dando a minha contribuição mais do que pesada para eletronizar os meios de pagamento no Brasil. Na verdade, a gente tem uma série de situações que fazem com que os reguladores no Brasil e no mundo caminhem para esse processo de eletronização dos meios de pagamento, associado aos elevados custos do dinheiro em espécie, né, da baixa rastreabilidade do dinheiro em espécie e das lacunas que os meios de pagamento já eletrônicos hoje nos oferecem, né? Lacunas em termos de, vamos lá, o custo associado, a disponibilidade associada, etc, etc. Então, o Pix ele vem trabalhar no sentido de endereçar as deficiências, as lacunas que os meios de pagamento hoje disponíveis oferecem, numa perspectiva, de novo, de ampliação da competitividade, né? E vejam só que interessante, essas figuras que eu trago aqui, eu estou extraindo do site do Banco Central. O próprio Banco Central diz: estímulo à entrada de fintechs e big techs. Gente, vamos lá. Novo normal para o sistema financeiro com o P-Banking Pix? Ok. Esse novo normal que o Banco Central diz que quer implementar é um novo normal que traz maior competição. Maior competição significa mais gente participando desse processo. Eu não vou mostrar aqui, mas assim, você já tem disponível na internet quase 1000 empresas, são 940 e poucas, ou 980, não lembro o número exato, mas quase 1000
que efetivamente se colocaram para entrar como participantes voluntários no arranjo Pix já a partir de agora. E haverá uma nova janela aberta em dezembro desse ano. São 600 e tantas cooperativas de crédito, 200 e tantas instituições de pagamento, inclusive muitas instituições de pagamento que hoje não são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que passarão a incorporar o sistema de pagamentos instantâneos. Vejam, estou falando, tanto com o Open Banking como com o Pix, de uma maior participação de muitos agentes. Ou seja, falar de sistema financeiro e de pagamentos no Brasil, a expectativa é que seja cada vez menos falar dos grandes bancos, das grandes credenciadoras, dos grandes emissores, né, de cartões de crédito ou coisa que o valha. Eu estou falando também de uma democratização dos agentes, dos participantes desse mercado. A adesão do sistema, para quem hoje já tem conta bancária, é extremamente fácil. É cadastrar a chave através do Internet Banking, que ele já usa. E o Pix vai aparecer como mais uma forma de pagamento. Então, você vai ter a TED, o DOC e o Pix. Tá? E para que alguém te passe dados, basta você fornecer tua chave para essa pessoa. Aí, com essa chave, a pessoa pode efetuar pagamentos para você. Tá? Então, o uso dele é muito simples. E o plano de entrada disso, ele vai colocar essa informação aberta para um público bastante amplo. Como é que isso começou, na realidade? Como é que essa história vem? Ela vem desde 2018, através do comunicado 32927 do Banco Central, em que foram colocados os requisitos para um sistema de pagamento instantâneo brasileiro. E a partir daí, vários comunicados, várias comunicações, cartas do Banco Central, foram incrementando as especificações. A última circular, que agora de 2020, ela instituiu formalmente o sistema de pagamentos instantâneos, a conta de pagamento instantâneo e aprovou todo o regulamento de operação. Com base nessa estrutura, nesses documentos, se puder passar mais um slide, a arquitetura desenhada para esse sistema é a seguinte: nós temos o Pix como produto, tá? Como o instrumento, o arranjo, né? o que o usuário final vai enxergar. Ele está construído sobre a infraestrutura de liquidação, que é o sistema de pagamentos instantâneo. Essa estrutura se baseia a base de endereçamento para que os pagamentos possam chegar nos destinatários, possam ser feitos chegar nos destinatários. É o DICT, que ele é o diretório de identificação, né, que vai ser usado para os pagamentos das contas bancárias, e essa estrutura todinha, ela roda, ela funciona sobre o sistema hoje da rede do Sistema Financeiro Nacional, né? O acesso a essa rede do Sistema Financeiro Nacional hoje é feito por pontos de acesso, por empresas de tecnologia autorizadas pelo Banco Central, através de várias regras, tem que ter níveis de segurança, protocolos, tudo, que se conectam e permitem às várias instituições chegarem e usarem a rede do Sistema Financeiro Nacional. Então, essa arquitetura é a que vai passar a funcionar já a partir de novembro, tá? Mais um slide, Miriam. Então, como é que vai ser a adesão a esse sistema? Então, existe a participação obrigatória no Pix, então as instituições financeiras, os bancos têm que participar, e as instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Bacen. Além dessa participação obrigatória, existe o facultativo para as demais instituições, tá? Além do produto, existe também a adesão obrigatória à rede,
que se aplica às instituições que vão precisar usar para fazer as transações. A arquitetura geral desse sistema é bastante simples. O usuário, ele acaba trabalhando, a pessoa que faz o pagamento, ele faz esse pagamento através de instituições que se conectam com toda essa rede e as transações são efetuadas. Tá? A gente usa nesse desenho um minutinho só, a principal questão. A gente usa nesse desenho as instituições que são os provedores de serviço de pagamentos, que é com quem o usuário efetivamente vai interagir, tá? O provedor que inicia também o processo, e ele acaba falando com os participantes do sistema de pagamentos instantâneo. E esse participante, através da infraestrutura de liquidação, efetua a efetiva transação, passando para as outras instituições até chegar no recebedor. Então, essa arquitetura toda, ela vai estar operacional em novembro. O que é que nós temos de datas? 5 de outubro deve iniciar o processo de registro das chaves. Então, os usuários, pessoas físicas, vão poder começar a registrar suas chaves nas instituições. A partir de 3 de novembro, inicia uma operação restrita, um período de testes do sistema. Em 16 de novembro, vai ser feito o lançamento do Pix para o público em geral. No primeiro semestre de 2021, já deve começar a ser possível fazer saque em dinheiro nos estabelecimentos comerciais. Então, como você vai fazer? Você vai, através da interface do Pix, chegar num estabelecimento comercial, o estabelecimento comercial vai gerar o QR Code, você faz, através do teu celular, a transferência para o estabelecimento comercial do dinheiro, e ele te entrega o dinheiro em espécie na hora. Então, isso a partir de 2021. E durante 2021, vai surgir também a possibilidade de usar o pagamento por aproximação do celular. Então, significa, num tempo muito rápido, a gente vai ter esse sistema operacional e com todas essas vantagens para os usuários. O que acontece com esse sistema de pagamentos? Ele é um sistema novo, usa uma tecnologia bastante eficiente, muito simples de usar, e a sua infraestrutura interna, a arquitetura, aquilo que eu mostrei entre as instituições conectadas à rede, a estrutura de liquidação, as pontas, todo esse protocolo interno é bastante seguro, toda essa transação interna é bastante segura. Porém, nós temos o usuário na ponta. Tem um momento em que você dá a chave, em que você usa o celular para clicar num QR Code, alguém te apresentar o QR Code. Então, o que acontece? Da mesma forma que ocorreu quando o Internet Banking começou a funcionar no Brasil, por volta dos anos 90, a introdução de uma nova tecnologia, ela acaba trazendo algumas preocupações com a segurança do usuário final, porque nesse sistema, a ponta mais frágil é o usuário final. Então, o que acontece? O Pix não vai introduzir fragilidades novas ou problemas novos que não tenhamos hoje. Então, o que ele vai só fazer é por tornar muito mais fácil o uso dos pagamentos eletrônicos e aumentar muito a capilaridade do uso desse sistema e aumentar também a bancarização, ele vai acabar sendo atrativo também para hoje, vai atrair as atenções do crime eletrônico. Então, o que acontece? Fraudes para o usuário final, golpes com engenharia social, que é aquele em que, de alguma forma, você vai conseguir a chave do usuário, a senha, você vai conseguir os QR Codes. Então, a grande preocupação hoje, na realidade, ela está focada nas pontas do sistema, no usuário, que é o tema da nossa discussão de hoje.
Também a questão dos malwares, que vão poder infectar os celulares, vão poder infectar máquinas que vão gerar esse QR Code. Então, esse é o grande ponto de atenção, o de concentração e de preparação do usuário para o uso dessa nova tecnologia. E a documentação técnica sobre a implementação dessa nova tecnologia, ela foi disponibilizada pelo Bacen em alguns documentos. Esses documentos estão disponíveis, tá? E é muito interessante, quem estiver envolvido com o uso dessa tecnologia, ler esses manuais. Então, tem o manual das interfaces de comunicação, o manual de segurança da estrutura toda, um documento que descreve como os pagamentos instantâneos vão ser realizados, as transações, e também tem definições detalhadas das mensagens trocadas dentro do sistema de pagamentos instantâneo, tá? Entre os vários entes que vão interagir nesse sistema. Então, é muito importante para o pessoal que lida, porque esse sistema ele vai poder ser usado por bancos, por fintechs, por estabelecimentos comerciais. Então, todo mundo que lida com esse sistema, é muito importante que adquira, que acesse esses manuais e veja o que precisa ser feito para se preparar para ele. Benefícios, tanto para pagadores quanto para recebedores. Do ponto de vista do pagador, acima de tudo, conveniência. Mais rápido, mais barato, mais seguro, mais prático, mais simples, possibilidade de integração com outros serviços no smartphone. Então, vejam, especialmente, e é interessante, quando a gente assiste aquela série de lives do Banco Central e vê os comentários, né, no YouTube do Banco Central, os comentários que os caras colocam, é impressionante como as pessoas falam, pô, eu sou jovem, eu quero isso, eu tô louco para que isso aconteça, eu tô ansioso. De fato, a facilidade desse novo meio de pagamento, especialmente essa dimensão da sua integração com o smartphone, ela traz uma possibilidade de adesão pelo usuário, pelo pagador, pelo cidadão comum, que é muito significativa. E quando você associa a isso todos os eventos de divulgação disso, que grandes bancos, grandes IPs, que a Ventura Academy, que outras tantas entidades estão fazendo, você tem, de fato, essa perspectiva de adesão muito significativa pelos usuários pagadores. Mas, talvez o principal, eu diria, o principal motivador da adesão ao Pix sejam os chamados usuários recebedores, fundamentalmente o varejo. Por quê? Acima de tudo, o Pix está sendo construído de forma tal que reduz o custo para o usuário recebedor. O custo de aceitação menor, a disponibilidade imediata de recursos. Vocês sabem o que isso significa? Significa que o comércio não vai ter mais que fazer antecipação de agenda financeira de cartão de crédito, se o comprador dele migrar do cartão de crédito para o Pix. Mas o cartão de crédito pode passar, o cartão de crédito, enfim, ele me oferece outras vantagens que o Pix não oferece. Ok, especialmente na dimensão de parcelamento, não, eu concordo com vocês, mas até para isso tem solução. Então, num primeiro momento, considerem a dimensão da disponibilidade imediata de recursos associada ao menor custo de aceitação, ele pode fazer com que o usuário recebedor incentive, e esse incentivo é reduzir preço, dar desconto, entregar frete grátis, etc., incentive o uso do Pix. Vejam, de novo, nesse novo normal, isso pode ter impacto, inclusive, sobre as estruturas de receita, né, de renda de grandes instituições já estabelecidas. E aqui eu estou falando tanto instituições financeiras quanto instituições de pagamentos. Isso é uma coisa para a gente ficar atento também nesse novo normal. E um outro benefício que o usuário recebedor vai ter com o Pix,
a facilidade de automatização e de conciliação de pagamentos. Porque, na verdade, na mensageria você não vai ter só a informação de pagamento, você vai poder agregar informações sobre a transação em si, e todas essas informações agregadas facilitam o processo de automatização da conciliação de pagamentos. E vocês sabem tão bem quanto eu, melhor do que eu, a grande dor de cabeça que é, efetivamente, e o grande volume de negócios que foram gerados na prestação desse serviço exatamente de conciliação de pagamentos. Então, algo operacionalmente mais vantajoso, financeiramente mais vantajoso e seguro, porque você vai ter a confirmação da disponibilidade dos seus recursos em questão de segundos, não é? A dimensão da facilidade e rapidez de checkout, isso envolve tanto o comércio físico quanto o e-commerce, tá? E isso é algo que também tende a ampliar as possibilidades de utilização. Em linhas gerais, aumenta a velocidade, tem potencial de alavancar competitividade e eficiência do mercado, baixando o custo, aumentando segurança. Aumentando a segurança, você vai dizer, mas não vai aumentar a segurança. Ah, cara, vai. E eu vou já mostrar por que vai, tá certo? Quer dizer, é claro, eu não vou ter algo 100% seguro, né? Quer dizer, algum nível de fraude, isso você vê nas declarações dos profissionais do Banco Central, assim, ninguém trabalha com a ilusão da fraude zero, isso seria uma utopia, ninguém está discutindo isso. Mas você está criando, sim, mecanismos, e é muito interessante esse processo do GT de segurança, né, do Fórum Pix, do Fórum de Pagamentos Instantâneos, o GT de segurança discutindo Banco Central e mercado, as soluções que precisam ser incorporadas e a possibilidade de usar a própria base de endereçamento como um ambiente para colocar um flag naqueles usuários que são suspeitos. Então, há caminhos para, de fato, aumentar a segurança nesse processo que estão sendo discutidos entre Banco Central e mercado, obviamente com todo esse objetivo de promover inclusão financeira e preencher lacunas existentes. De novo, esse trade-off, né? Quer dizer, eu preciso incluir, eu estou aumentando o conjunto de agentes, preciso incluir o brasileiro no sistema de financeiro, no sistema de pagamentos, e ao mesmo tempo tenho que garantir segurança nesse processo, e isso é algo que é, obviamente, um desafio para todos. Possibilidade de inovação. Aqui, enfim, características do Pix, eu já estou estourando muito o meu tempo. Disponibilidade, velocidade, conveniência, segurança, né? E aqui, quando o Banco Central fala em segurança, ele chama a atenção para o conceito obviamente, né, da rede do Sistema Financeiro Nacional, RSFN, e utilização de meios inovadores e seguros para autenticação digital. Não me perguntem quais, né? Isso é algo que está sendo discutido lá no GT de segurança. Eu não tenho plena ciência do que eles estão discutindo agora, eu não participo desse GT, mas eles têm discutido bastante essa questão, isso é o que eu de fato sei. Ambiente aberto, multiplicidade de casos de uso. O ambiente aberto tem um outro detalhe aqui. Naquele contexto do Open Banking, na regulação do Open Banking, um outro tipo de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central está sendo criado, que é o provedor de serviço de iniciação de pagamento. Ele se assemelha ao PISP da Europa, o Payment Initiation Service Provider, né? É um novo tipo de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Vejam, é diferente do PSTI, né? O provedor de serviços de tecnologia da informação são aqueles autorizados a acessar a RSFN. O nível de autorização aqui não é uma autorização da empresa como um todo, do conjunto de produtos e serviços da empresa. É uma autorização para um acesso específico. Quando eu falo do provedor de serviço de iniciação de pagamento, a instituição iniciadora de transação de pagamento, é um tipo de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, vejam, eu já falava, vai aumentar o conjunto de agentes. O Banco Central está aumentando, inclusive, o conjunto de agentes autorizados a funcionar, seja trazendo para o mundo regulado todas aquelas instituições de pagamento que estavam abaixo da volumetria e que querem entrar no ambiente Pix, no ecossistema, no arranjo Pix, e também criando essa figura nova que é o provedor do serviço de iniciação de pagamento.
Multiplicidade de casos de uso. Para falar de multiplicidade de casos de uso, eu acho que o grande exemplo aqui é dizer o governo está na mesa. Ah, mas o Banco Central está na mesa. O que quer dizer o governo está na mesa? A Secretaria do Tesouro Nacional está na mesa. Ela já começa participando. O que isso significa? Que você vai poder pagar impostos, que ela vai poder fazer transferências. Um Corona Voucher da vida, se já estivesse funcionando no ambiente Pix, já viabilizaria a entrega de recursos diretamente nas contas, utilizando toda a infraestrutura de Pix. E que infraestrutura é essa? Vejam que o Banco Central, nesse processo, ele assume uma dupla missão, né? A primeira missão de ser o gestor da infraestrutura, e quando eu falo da infraestrutura, é do sistema de liquidação propriamente dito, o SPI, e também da base de dados de endereçamento, o DICT, né? O Diretório de Informações de Contas Transacionais, tá certo? O Banco Central vai ser o gestor dessas duas bases e o regulador de todo esse processo. O que o Banco Central diz com isso? Eu chamo para cá aquilo que é a camada de coordenação e deixo para o mercado a competição pelo cliente, pela oferta de melhor produto, o produto de melhor qualidade, o produto de menor custo. Algumas considerações finais para ocorrer, Medé, antes que você me bata, que o Medé já está quase me xingando minha mãe. Dona Zenaide não tem nada a ver com isso, eu quero deixar isso muito claro, tá, Medé? Por favor, deixe Dona Zenaide de fora dessa história, minha mãe. Bom, alguns aspectos importantes. Primeiro, experiência do cliente. Experiência do cliente aqui também é um aspecto fundamental, né? E aqui, com tudo aquilo que a gente já sabe, se não sabe, a gente fica sabendo agora, da utilização das chaves, né, do Pix. O que são as chaves do Pix? É a possibilidade de você fazer uma transferência, fazer um pagamento, sem necessariamente ter que digitar todas aquelas informações que hoje você digita se você precisar passar uma TED ou um DOC. Não é? Eu nunca esqueço, o meu banco ele disponibilizou um pagamento por QR Code algum tempo atrás. Eu fui experimentar com uma pessoa, achei aquilo máximo, mas quando eu lia o QR Code, a primeira vez que eu fui fazer, esse QR Code simplesmente me jogava no Internet Banking, no aplicativo do banco, para fazer um book transfer como outro qualquer, em que eu tinha que digitar o nome, que tinha que digitar a conta, o valor, etc. Então, a chave de identificação, ela pode ser o número do celular, o CPF e CNPJ, o endereço de e-mail, ou pode se dar pela via da leitura do QR Code, tanto QR Code dinâmico quanto QR Code estático. No futuro, ainda não agora, a ideia é também migrar para a tecnologia NFC. Tarifação, aspecto importante também. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse pouquíssimo tempo que eu já não tenho mais? Primeiro, gratuidade para o pagador, pessoa física. E o conceito da gratuidade mitigada quando o recebedor é uma pessoa física. O que quer dizer isso? O pequeno negócio, o empreendedor individual, ele entra como recebedor e você tem essa possibilidade de oferecer gratuidade para esse tipo de recebedor, pessoa física na situação de compra. Na plataforma tecnológica, tanto do SPI quanto do DICT, uma tarifação das instituições muito baixa quando comparada com outras alternativas. Vedação de tarifação entre participantes. O que quer dizer isso? Eu tenho a minha conta num determinado banco, o Medea tem conta no outro banco, o meu banco e o outro banco não podem cobrar entre si. O provedor de serviço de pagamento do usuário pagador não pode cobrar do provedor de serviço de pagamento do usuário recebedor ou vice-versa, tá? E entre participantes diretos e indiretos, aí é outra conversa, o Banco Central não vai se meter. Para todos os participantes, gerenciamento de riscos. E quando eu falo de gerenciamento de riscos, todos eles, uma menção especial à dimensão do gerenciamento do risco de fraude. O participante deve responsabilizar-se por fraudes no âmbito do PIX decorrente dos mecanismos de gerenciamento de risco. Houve fraude, há investigação. Onde houve a falha foi aqui e não acolá. Esse aqui vai ter que levar pancada.
né? Então, a adoção de mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação, dos procedimentos de iniciação e do processo de abertura de contas transacionais, isso tudo nesse grande pacote de gerenciamento de riscos. Quando isso vai acontecer? O soft opening, que é o que se fala, né, uma abertura restrita para os participantes, nesse primeiro momento, a partir de 5 de outubro, já na base de endereçamento, no DICT, tá certo? Uma operação restrita. No 3 de novembro, ainda operação restrita, tanto do SPI quanto do DICT, tanto do pagamento propriamente dito, quanto da utilização da base de endereçamento. O 5/10 é essa data em que você vai começar a povoar de chaves a base de endereçamento, e no dia 16 de novembro, o Go Live. Aqui já começa a operação plena 24/7. Isso para 2020. O Banco Central já anuncia uma agenda evolutiva para 21, 22, 23 e pontinhos, né? Deixando claro o seguinte, o nosso cronograma agora é apertado e continuará apertado ao longo dos próximos anos em termos de agenda de implementação. Ainda fazendo a comparação com o cartão, né? E esse cenário de troca de chaves, né? Fazendo a comparação com uma estrutura de chave pública, né? Quem é o emissor, bandeira e autorizador de transações no mundo Pix? Talvez, Rafael, se eu puder passar essa primeira parte da pergunta para ti sobre a infraestrutura de chaves do Pix, e depois para o próprio Vitor, para explicar sobre esse lado do quem é o autorizador, bandeira, nesse cenário novo aí. Bom, boa noite, Medeia. Boa noite, Vitor e Carlos. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Também agradeço o convite da Ventura de estar aqui falando de Pix essa noite. Um assunto que, a meu ver, é inevitável. A gente está pensando aqui se pega, se não pega, se cola, se não cola, se vai ter uso, se não vai ter uso. Eu acho que a gente está falando do inevitável, a gente está falando do futuro. E se a gente lembrar do passado, a gente vai ver que a gente tinha lá atrás o DOC, que caía no dia útil seguinte, o dia útil seguinte deixou de ser suficiente, e aí a gente tem a TED, que cai em algumas horas, mas em horário comercial, o horário bancário e os dias úteis deixaram de ser suficientes, a gente está indo para o Pix. Então, para mim, nada mais do que uma evolução natural do problema, natural das coisas. Eu não sei como é que vai ser o próximo passo, mas talvez tenha um dia aí que a gente precise de alguma coisa que o Pix não atenda, que 10 segundos também seja muito, e daqui a 10 anos a gente vá para um outro modelo. Respondendo especificamente a sua pergunta, eu tento não imaginar o Pix como uma estrutura de emissor, bandeira, adquirente, porque eu acho que a gente está em outro mundo. Eu vejo o Pix muito mais como uma TED vitaminada. Seguindo essa linha lógica e raciocínio, o Pix é a TED mais rápida. Inclusive porque um dos modos de você fazer o Pix é usando banco, agência, conta e CNPJ ou CPF do recebedor. Então, se eu tenho hoje dados para fazer uma TED para você, amanhã basta você se cadastrar no Pix como recebedor e eu posso fazer um Pix para você sem precisar de mais nada. Eu posso usar os mesmos dados bancários que eu tenho para a TED e eu posso usá-los para fazer o Pix. Lógico, o Banco Central colocou aí toda uma camada de facilidade que eu posso colocar... eu posso usar o e-mail como chave, eu posso usar o CPF, mas isso é só para ficar mais fácil. Isso é só um apelido. É igual quando eu cadastro você lá no meu Internet Banking e eu coloco lá Medeia e tem todos os seus dados que eu já guardei, já anotei lá, e aí eu faço uma TED por telefone simplesmente procurando você na lista de contatos, por exemplo, do telefone. Isso a gente já tem hoje. Então, eu acho que a estrutura, o que eu vejo uma estrutura muito mais parecida com uma estrutura de TED do que com uma estrutura de cartão. Apesar de lá na frente, talvez, a gente estava viajando aqui antes de começar, que pode ser que a maquininha de cartão já gere o QR Code para o próprio comerciante, e aí você aproxima seu celular da maquininha e tudo funciona ali com a maquininha, dentro dessa estrutura, mas eu não vejo assim, não. Eu vejo algo muito mais parecido com a estrutura da TED.
Então, nesse sentido, a troca de chaves ali, ela se dá muito mais como se fosse entre duas instituições financeiras, ao invés de se dar como uma bandeira e um adquirente, um emissor, para validar a transação, para ir voltar, como o Vitor falou muito bem, a transação em tempo real. Ela está ali, ela não vai levar D+1, não vai processar, não vai ter adiantamento de recebível, tem recebível na hora. Então, acho que, não sei se respondi sua pergunta, mas eu vejo essa estrutura muito mais parecida com uma TED 2.0 do que efetivamente com um cartão de crédito 2.0. E o cartão de crédito vai continuar existindo. Minha visão também, o cartão de crédito ele é um outro produto, ele envolve crédito. Então o cartão de crédito serve para eu comprar quando eu não tenho dinheiro agora na minha conta. E para o Pix eu vou precisar ter o dinheiro agora. Aliás, mais agora do que nunca, porque eu não tenho nem uma hora para sair ali correndo e cobrir o rombo da minha conta. Num domingo não dá para depositar. Então, Sim. Eu acho que são produtos que convivem, mas com estruturas diferentes. Quais medidas podem ser adotadas para engajar o cliente na utilização do Open Banking, o conceito de Pix, né? Porque a maioria está associada ao banco tradicional. Minha opinião, eu acho que a coisa está mudando, eu vejo muitos novos players chegando, os mais jovens em especial, abrindo contas digitais e etc. Eu acho que esse cenário está mudando. Mas, Fábio, me dá a tua opinião aí a respeito Claro, dessa antes um pergunta abraço da para Ana. Ana Continentino, uma jovem e brilhante advogada que tem estudado bastante o tema do Open Banking, de todo esse processo de digitalização. Ana, meu abraço para você. Veja só, Pix é mais fácil, eu diria, porque Pix ele mexe muito no dia a dia, né? Então, Pix é o dia a dia do usuário pagador. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Você pode até não querer ter aplicação financeira, não querer ter crédito, você pode não querer se relacionar com o banco, mas pagamento você sempre tem que fazer. Pagamento está inserido no seu dia a dia. Então, o Pix tende a ser de uma adesão mais fácil, seja por incorporar benefício, maior conveniência para o usuário pagador, seja por incentivo do próprio usuário recebedor, especialmente no varejo. Open Banking já é uma outra pegada. Open Banking ele vai sim demandar toda uma estratégia de divulgação e de convencimento pelos agentes interessados. E, de novo, tudo depende do meu consentimento, do consentimento do cliente. E o cliente só vai entregar consentimento quando ele enxergar vantagem. Então, por exemplo, se eu estou buscando crédito imobiliário, se eu estou precisando do financiamento do meu veículo, né, do veículo que eu quero comprar, e eu tenho N opções à minha disposição, e aquele me diz, olha, eu tenho uma opção aqui que a princípio é mais barata, mas eu preciso ter acesso às tuas informações para fazer uma análise de crédito mais adequada. E isso, de fato, pode viabilizar a participação de novos entrantes e, aos poucos, sim, e minando um pouco dessa dimensão que você trouxe, que é, de fato, ainda a confiança mais forte, mais pronunciada nos grandes bancos, né? Eu costumo brincar que isso é uma barragem de Brumadinho, não é? Muito tempo antes do rompimento. Quer dizer, o Open Banking ele começa a liquefazer essa barragem. Essa barragem não vai estourar da noite para o dia, né? Isso é todo um processo e a gente não pode esquecer também que, é claro, o Open Banking vale para todo mundo. Então, os grandes bancos também vão poder se beneficiar muito intensamente do Open Banking, vão poder entregar produtos e serviços muito melhores, inclusive, por exemplo, a agregação financeira. Isso que hoje empresas como o Guia Bolso fazem com maestria, amanhã ou depois o meu banco pode fazer na sua solução de gerenciador financeiro, consolidando todas as contas, todas as transações que eu tenho no sistema financeiro nacional. Eu estou nesse banco operando já há 26 anos. Então, ele tem vantagem competitiva para me ofertar boas coisas. Mas, desculpa, com a Ana a gente conversa bastante. Outro dia a gente faz uma live aqui entre nós, Ana, para conversar sobre isso. Estão vindo perguntas muito boas. Eu já vou passar por todas elas, mas vou fazer uma ponte que aí a gente entra também no assunto de fraude, né? Até tem uma pergunta sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas deixa eu fazer um pedacinho da minha parte aqui para passar para o Vitor. E legal, a chave é criada, né? E os bancos que há muitos anos já estão acostumados com mecanismos complexos de autenticação, eles
podem usar mecanismos adicionais de autenticação associados ao Pix. É isso, Vitor. Me ajuda com esse tema sobre o modelo de autenticação que os bancos podem seguir utilizando, né? E também já podemos até aproveitar aí a passar um pouquinho de informação sobre a ideia de prevenção de fraude nesse novo canal. Perfeito. Acho que o ponto da autenticação ele é extremamente relevante no Pix, porque como a gente, né, colocou algumas características aqui do modelo, a transação é real-time, liquidação real-time, a tempestividade é muito grande, a atratividade para o fraudador é muito grande, né? Porque o dinheiro agora chega na hora, né? Acho que a comparação que o Rafael fez super pertinente, ele é mais parecido, né, no modelo ali da transferência com a TED do que com o cartão. O que acaba a gente aproximando muito com a ideia do cartão é a liberdade que se tem do uso do Pix como se fosse um meio de pagamento ali na hora, né? A hora que eu estou no lojista, né? Quando a gente fala do P2M. Então, ele pega um pouquinho de cada mundo, mas com certeza a parte do ecossistema e transferência tem muito mais a ver com a TED. Então, quando a gente fala que tem essa atratividade, essa tempestividade, isso tudo para o fraudador é uma combinação perfeita, né? E quando a gente fala ainda de um modelo muito novo, né, que está sendo lançado agora, os clientes ainda não têm conhecimento, e a engenharia social, né, crescendo aí em números importantes ano contra ano, a gente vê uma situação muito complexa para se mitigar em fraude, né, na prevenção à fraude. E aí o ponto que você colocou, né, eu dei esse panorama, para poder chegar na questão da autenticação. Como a monitoração transacional vai ser muito complexa, ela já é hoje para cartões de crédito, débito, a gente tem esse skill, mas aqui com essa liquidação e atratividade, o desconhecimento vai ser muito maior, né? Até mesmo para a gente aprender, os nossos modelos de machine learning ali comportamentais ainda não viveram o Pix, né? Para poder ter histórico e se basear ali nesse histórico para modelar um desvio de comportamento. Então, a autenticação vai ser a grande defesa, principalmente na largada do projeto, tá? Então, assim, bancos, né? Quando a gente fala de participantes diretos aí, que são os grandes bancos, S1, S2 aí, dada a regulação do Bacen, os participantes diretos, obviamente, já vão usar de todas a segurança já conhecida, sejam tokens, né? Biometrias faciais, cada casa tem a sua UX ali, as suas capacidades tecnológicas, mas os bancos, de forma geral, no Brasil, somente os grandes, eles já são muito maduros no conceito de autenticação, já educaram os clientes a usar os métodos de autenticação dos seus canais, seja mobile, bankline, né, atendimento telefônico, uso de token, né, o soft token, o hard token, né, chaveirinhos, aí tem uma série de capacidades aí que podem mitigar esse risco. O importante é que toda casa, né, os grandes bancos eles já fazem isso naturalmente, usem sempre o conceito de multifactor authentication, né, 2 de 3 componentes ali de algo que você sabe, algo que você tem, algo que você é. Então, a recomendação básica é sempre usar 2 de 3, óbvio aqui pensando na UX dos clientes, né? Um ponto adicional da autenticação que é importante, dentro do arranjo do Pix, tem o advento aí do participante indireto, né? Aí trazendo também um pouco do seu panorama que você deu, uma ideia, do comparativo com o cartão de crédito. Aqui é a bandeira, aqui é um credenciador, né? Aqui no Pix, eu também concordo com o Rafa, não tem muita similaridade nesse aspecto. Mas se a gente fosse tentar fazer esse exercício de comparação, o Banco Central, né, naquele desenho que o Carlos mostrou na apresentação, ele é a bandeira, ele é o novo instituidor do arranjo de pagamento. E os participantes diretos são como os credenciadores. É aquele cara que está conectado ali na bandeira e faz ali a conexão dos participantes indiretos, iniciadores de pagamento, entre outros. Quando isso acontece, a gente está falando que, por exemplo, um banco grande é um participante direto conectado ao Bacen e tem alguma fintech ou alguma IP, né, alguma instituição de pagamento, se conectando a esse participante direto para iniciar uma transação. Então, como autenticar um cliente nessa outra camada, né? Ou como garantir que todos os participantes do ecossistema realmente são muito diligentes quanto ao nível de autenticação, né, e adesão dos clientes ao produto. Isso é importantíssimo, né, a gente passar essa mensagem para todos os participantes. Óbvio, a regulação está sendo construída, né? Ela saiu no dia 12, porém tem uma série de manuais técnicos sendo construídos. A gente tem o GTSEG, né, que é o GT de segurança instituído pelo Bacen, onde ele foi aberto, né, convite aí para todo o mercado. Vários participantes estão lá dentro, né? Eu represento a minha instituição lá dentro, e a gente tenta ali auxiliar o Bacen na construção e na adequação, adaptação dos riscos que a gente está vendo e das defesas que a gente pode ter.
tá? Então, acho que, sendo, né, encerrando por aqui, mas sendo bem geral, a autenticação é importantíssima. Usar Multifactor Authentication, ter uma diligência muito importante dos participantes diretos com os indiretos, de ter o mesmo nível de segurança, né, nesse canal, né, para poder fazer o onboarding, vai ser crucial para a gente poder ter um início saudável de operação, né? E aí um ponto aí que eu sempre bato, né, nessa questão do saudável, é um risco muito grande que a gente tem é o rápido lançamento, né? A gente vê as datas do Bacen aqui, 5/10 inicia a adesão das chaves, né? Ou seja, os clientes vão poder começar aí nas suas instituições financeiras, começar a fazer o cadastramento da chave. No dia 3/11 inicia o Family and Friends, né? Ou seja, a bases controladas ali de acesso já para iniciar a fazer transação. E no dia 16 é mar aberto, né? Querendo ou não, são 13 dias de teste produtivo. Isso, né, é pouco tempo, né, quando a gente está falando de um arranjo tão grande, e combinado com esses fatores de risco e toda a complexidade do ecossistema, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito diligente para não cair numa armadilha e acabar fazendo besteira aí no lançamento do produto, tá? Legal. Deixa eu fazer um comentário aqui. Foi falado sobre liability da fraude, né? Foi falado sobre uma coisa que acho que é importantíssima, né, para virar de fato a chave, né? O tema de chargeback, né? Para que lado fica quando acontece um tema, né? E afinal, né, essa história toda, ela é segura ou não, né? Então eu queria de repente passar essa comparação, fazendo a comparação de que o Pix é uma nova TED, né? Eu queria passar de novo a palavra para o Rafael para saber se, no ponto de vista de ameaças de segurança da informação, sobre malwares, demand the browser e coisa que a gente já tem, se existe alguma coisa nova que nós temos que estar preparados associado a Pix, e depois para o Vitor mesmo, sobre o tema de liability de fraude e chargeback. Ao final, comentário sobre o compliance, né, no tema de troca de chave, e o compliance disso com a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu pergunto para o Carlos Iglesias. Rafael, passa a palavra para ti, por favor. Bom, acho que puxando o traço aí de tudo que o Vitor falou, o participante direto, ele não me preocupa tanto nesse cenário que a gente está, porque o participante direto, ele é um banco, ou ele é uma grande instituição. São os caras grandes que estão acostumados a você entrar no ambiente deles hoje, e aí voltando à comparação com a TED, você já faz a TED 1.0 dentro do ambiente dele. Ele já te dá a proteção do canal, e ele já te autentica de diversas maneiras diferentes, e você entra ali e faz a TED, você vai entrar e vai fazer o Pix. Minha preocupação, acho que está, e aí compartilho com o que o Vitor falou, minha preocupação está muito mais com o novo entrante, com o cara menor que talvez não entre num padrão de qualidade, se a gente pode chamar de padrão de qualidade, mas que não entre com toda essa autenticação que um banco tem. A gente sabe, por experiência, por vivência em segurança, que segurança da informação é chato. Segurança da informação gera atrito com a usabilidade. Seria muito mais fácil a gente entrar no aplicativo do nosso banco, a gente apertar um botão, cair dentro do aplicativo, lá já com tudo salvo, apertar os botões e fazer a TED. Então, por que o banco me cobra o token? Por que eu tenho que colocar digital, fazer a face, colocar íris, olho, dar 3 pulinhos, rodar? Para garantir uma autenticação, para garantir a segurança ali daquela transação. E aí me preocupa muito mais o novo entrante, esse novo entrante querer entrar com uma ideia de usabilidade. Eu vou fazer tudo ficar mais fácil, eu vou fazer a segurança ficar mais fácil, eu vou fazer tudo ficar menos chato para o usuário. Menos chato eu não vou te pedir senha, eu não vou te pedir token, eu não vou... Aqui não tem nada disso, você simplesmente entra e faz o Pix. Vai ser um festival de fraude. Vai ser um arraso geral. Então, concordo plenamente com o Vitor, eu acho que os grandes participantes, os players ali, os participantes diretos, têm que impor esse mesmo padrão de qualidade que eles têm a quem for se relacionar com eles. E aí, falando das chaves do Pix, tem uma que me preocupa especialmente, na verdade 2 me preocupam especialmente. O QR Code e a tal da chave aleatória. Porque são 2 chaves que, ok, quando você iniciar um pagamento, você vai conferir, mas vamos ser honestos, quem é que confere página de pagamento depois? A gente, por lidar com banco e por lidar com meios de pagamento e por lidar com fraudes e por ter esse viés de segurança, a gente confere.
Mas, sinceramente, eu acho que tem muita gente que não olha nem na maquininha ali do mercado, quando passa um cartão de crédito, nem dá uma olhada no valor, se passa errado, vai. Então, quando você tem ali, se a minha chave for meu nome, talvez a pessoa, opa, peraí, tá vindo um nome diferente. Agora, se minha chave é um conjunto de letras e símbolos aleatórios que eu não quero, porque eu não quero passar dados para a pessoa, como é que a pessoa lá na ponta tem a garantia de que ela está passando realmente para mim? E às vezes de boa fé, né? Trocou ali uma letra, trocou um número, trocou alguma coisa, ou alguém trocou, né? Propositalmente nesse meio do caminho aí, algum fraudador, algum malware, algum elemento novo, e dia 3 de novembro começa o Family and Friends, dia 16 de novembro vai para o Mar Aberto, e já pode pôr no calendário do Bacen que entre 3 e 16 já vai ter vírus para esse negócio. Isso é dado do problema, a gente já sabe, em algum momento ali, precisa ser o dia 3, porque o cara que faz o vírus precisa ver como é que funciona primeiro, e dia 16 ali, talvez ele não seja Family and Friends, talvez a gente não goste dele, então não deixe ele entrar nessa primeira leva, ele vai entrar só no dia 16, dia 17 já tem vírus para esse negócio, então já vai ter vírus trocando chave, já vai ter vírus trocando código, e a gente vai ter que educar esse pessoal. A gente teve que educar lá atrás, quando a gente inventou o token, lá em 1900 e qualquer coisa, não tinha open banking, não tinha papo de open banking. Você se reunia, todos os bancos lá, e cada um queria dar seu token para o usuário. E o token era o chaveirinho, a gente ficava imaginando, o cara tem 5 contas bancárias, ele anda com 5 daquele chaveirinho gerando número na carteira. Isso é inviável. Aí alguém inventou a tabelinha de senha. Aí o fraudador inventou que ele pedia as 50 posições da tabelinha de senha e o pessoal dava as 50 posições da tabelinha de senha. Então, passa muito por educação. A gente tem que bater, martelar e dizer, olha, não pode, confira a chave, confira a transação, não pode, confira a chave, confira a transação. Mas chave aleatória, QR Code, é um negócio que é muito contra-intuitivo. Se eu trocar o seu QR Code ali e colocar outro no lugar, não vai saber. Não dá para conferir, assim como não dá para conferir lista de código de barra, também não dá para conferir QR Code. Código de barra, quem faz muito pagamento, confere pelo número. Você não confere pelas barras do código. Você olha o número e já sabe, isso aqui o banco não está batendo, o nosso número está errado, não tem consistência, não está dando os módulos aqui nas linhas. Mas ninguém olha a barra para saber se ela está certa. A mesma coisa o QR Code. Você não consegue olhar um QR Code e saber se ele está certo ou está errado. E aí eu não sei até que ponto alguém não vai entrar numa loja que tem o QR Code pendurado na parede lá e colocar um QR Code por cima, e não precisa nem de malware, não precisa de nenhuma tecnologia computacional, coloca um QR Code diferente ali por cima e, cara, você captura um dia de venda da loja. Entra num site de comércio eletrônico. Hoje é muito bonito, o hacker entra e picha a página, fala, eu estive aqui. Não vai mais fazer isso, ele vai lá e troca o QR Code da transação, pronto. Ele está roubando semanas ali de faturamento, às vezes. Então, eu vejo com muita preocupação essa segurança. Não a segurança da chave, não a segurança de troca de informação, porque isso, no fundo, são instituições financeiras que estão fazendo. A instituição financeira troca a chave tem 30 anos, 40 anos. E ninguém nunca teve problema de trocar chave um com o outro porque foi hackeado. Ninguém nunca entrou nessa RSFN e hackeou chave de banco. A gente não tem notícia disso. Então, são caras que estão altamente treinados a fazer isso. Me preocupa a ponta. Tranquilo, e dá para pegar a carona no que havia perguntado o Capozzi. Eu pulei a pergunta dele. Desculpa, Capozzi. O consumidor, cliente final, vai acabar implicando num menor custo direto, né? Ele pergunta se você vê isso num cenário em curto prazo. Eu acho que sim, eu acho que a curto prazo, e na verdade existe todo um incentivo para que isso aconteça da parte da regulação, não é? De novo, determinando que não poderá haver cobrança para o usuário pagador pessoa física, isso exatamente para que o Pix ele vá assumindo o lugar do dinheiro em espécie. Não esqueça que o dinheiro em espécie ele tem um grande problema, que é a falta de rastreabilidade, né?
Hoje a gente fala muito das criptomoedas, mas nada é menos rastreável do que a cédula. Não é à toa que em casos de corrupção você vê malas com dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie é um pesadelo para lavagem de dinheiro. Aqui eu estou falando de transação eletrônica, transação de pagamento eletrônica, que é, por definição, mais rastreável. Então, existe todo um incentivo para que o Pix substitua o uso do dinheiro em espécie. E mesmo quando ele não puder substituir o uso do dinheiro em espécie, ele ser utilizado, inclusive, na função de saque, que é o conceito do saque Pix, que também já foi divulgado. É você poder ir a um supermercado, a uma farmácia, e dizer, olha, a minha conta foi de R$100, por favor, passa um Pix de 150, me dá R$50 aqui, né? E isso é vantagem, de novo, para o cidadão e para o estabelecimento comercial, porque reduz o custo relacionado com a segurança no trato do dinheiro em espécie. Então, sim, há uma expectativa de que isso, a curto prazo, comece, sim, a entrar com o uso mais pesado pela sociedade brasileira. Mas, de novo, curto prazo não é entra no 16 de novembro, no dia 17 está tudo resolvido. Isso tudo é um processo de adaptação. Sim, sem dúvida. Fernando Costa, meu amigo globalizado, perguntou assim, né? Se haverá integração do Pix com outros países, né? E que algo que facilite as transferências meu amigo Montanaro, no a quem eu sempre presto minha saudação e meu reconhecimento e minha admiração. Meu amigo Montanaro, a gente já conversou algumas vezes sobre esse tema das criptomoedas, e o que eu costumo dizer é a Libra, a proposta da Libra do Facebook foi muito mais transformadora do que a própria implementação, que até hoje não aconteceu. Depois da sugestão da Libra, da proposta da Libra, os reguladores, de um modo geral, intensificaram um debate que já existia há algum tempo, que é o de resolver as lacunas ou os problemas, as deficiências que existem nos sistemas de pagamentos transfronteiriços. Então, há um forte debate hoje sobre o diagnóstico dos problemas relacionados a pagamentos transfronteiriços, relacionados com eficiência. Eficiência é tempo e dinheiro, né? Quer dizer, quanto tempo custa e quanto tempo leva e quanto me custa fazer uma transferência transfronteiriça, transferência internacional. E uma das medidas que se discute para sanar essas deficiências é, de fato, integrar sistemas de pagamentos instantâneos que já existem em diferentes jurisdições. Então, o nosso Pix brasileiro, ele nasce eminentemente doméstico. Ele só serve para pagamentos no Brasil, mas já preparado para futuramente, se for o caso, se houver essa possibilidade, integrar com outros sistemas de pagamentos instantâneos de outras jurisdições. Então, para responder sua pergunta mais objetivamente, hoje não há essa integração com outros países, mas isso está na agenda como uma possibilidade, e isso é o que vem sendo declarado pelo pessoal do Banco Central. Legal. Felipe Rinaldi, grande Felipe, também mandou uma pergunta bastante pertinente, né? Como é que vai ser esse lance? O Pix vai ser algo à vista, parcelado? Tá no roadmap isso aí? Tá no roadmap, por favor. Né? Vamos lá, usando a sua terminologia, o Pix parcelado. O que a gente precisa entender é que hoje o parcelado sem juros do comércio, né, do varejo, ele é uma transferência de risco de crédito, não é? Lembra, o parcelado sem juros no Brasil, ele nasce para substituir os cheques predatados. E ele rapidamente substitui os cheques predatados, porque quando você tinha o cheque predatado, você, comerciante, você, varejo, assumia o risco de crédito. Com o parcelado sem juros, você transfere, com o parcelado no cartão, né? Você transfere o risco de crédito para o banco emissor. Então, no final das contas, você está pagando não apenas pela utilização do arranjo, mas você também está pagando pela transferência do risco de crédito. O Pix, ele se assemelha ao cheque predatado. Então, o Pix parcelado, ele não concorre com o parcelamento pelo cartão,
porque ele não significa transferência de risco de crédito. Aí você vai me dizer, então esquece, né? Então ele nunca vai substituir. Alto lá. Agora eu tenho o Open Banking. Então, se eu tenho o Open Banking, eu tenho a possibilidade de acessar informações transacionais do meu cliente no banco. Cara, qual é o teu histórico de crédito nesse banco em que você opera há 26 anos? Então, na prática, com o Open Banking, você viabiliza alternativas de análise de crédito para outros agentes econômicos e, de novo, basta você criar uma IP, não é caro. Para um e-commerce, por exemplo, criar uma IP, entende? E criando uma IP, ele tem acesso ao ecossistema do Open Banking, entende? Então, nessa perspectiva, pode ser que no futuro, sim, o Pix ele venha a ser um concorrente importante também para o parcelado no cartão. Tá? Hoje, eu concordo que ele tem desvantagem competitiva por conta dessa não transferência do risco de crédito. Esse é o meu feeling. Nós vamos ver num futuro próximo aí. Confesso que eu estou ansioso, tá? Mas nós vamos ver num futuro aí grandes empresas, grandes e-commerces, né, virar instituições de pagamento, empresas de tecnologia virar instituições de pagamento. Então, assim, sem dúvida, eu vou por essa linha mesmo. Eu confesso que eu estou ansioso para ver isso e, sinceramente, achei que não viria, tá? Deixa eu passar para a pergunta do Rock. Muito boa pergunta, né? O que acontece se o fraudador tiver acesso a mais chaves Pix, né? Aí vamos falar do que a gente já conhece, né? Nós vamos ter algum tipo de fraude do tipo account takeover, né? O que a gente já tem nos diversos meios de pagamento. É bom desse conceito todo ainda ter, né, os grandes players obrigatoriamente funcionando, porque esses grandes players já estão acostumados a autenticar bem os seus clientes, já está acostumado a mandar outros mecanismos de autenticação out of band, né? E claro, já está acostumado a até tratar casos de account takeover, que é sempre uma dor de barriga para quem trabalha diretamente com isso, né? Então, acho uma parte que o Fábio comentou que foi muito boa, né? Como no modelo aberto, vai ser fácil para os participantes aprenderem o comportamento, principalmente do cliente, né? E a gente vai ter que investir muito mais ainda em inteligência artificial para poder analisar o comportamento e tentar sair na frente em situações possíveis de account takeover. Eu me preocupo com roubo de celular, né? Já temos temas ainda de fraude mobile banking com roubo de celular, né? Isso particularmente me preocupa muito, Rock. Mas respondendo sua pergunta, cara, account takeover, o famoso ATO da vida aí vai ser o Pix, né? Nós temos Business Email Compromise, e lá na frente vão ter um Business Pix Compromise da vida, né? Para transações internacionais que o próprio Fernando sugeriu. Acho que é por essa linha. Vamos ter que esperar a água descer no cano para ver se a gente consegue falar um pouco mais com mais propriedade sobre esse conceito de acesso a mais chaves de Pix. E os bancos estão calejados de saber trocar chaves, né? Os bancos não são amadores, né, em troca de chave. Nós nunca tivemos ataques consideráveis em situação de troca de chave. A maioria dos ataques acontecem, infelizmente, no lado do navegador, né, no lado do sistema operacional da vítima, é mais por essa linha. Bom, estouramos um pouquinho o nosso prazo, mas temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui. A Isabel perguntou se você consegue, Fábio, disponibilizar para a gente colocar essa apresentação no site da Ventura Academy. Legal, claro. Bacana. Aí a gente pede aqui para o nosso corpo operacional, aqui a nossa produção sensacional da Ventura Academy, para a gente desenvolver isso e dá um prazo para a gente, como a gente sempre faz, né? A gente usa esse material de live, a gente faz uma gravação e coloca no Spotify, né? Então, segunda-feira da semana seguinte, a partir das 3 horas da tarde, esse mesmo material também vai estar disponível no Spotify. Então, vamos ver se até segunda-feira a gente consegue também disponibilizar
esse mesmo material para vocês, e o objetivo desse bate-papo foi justamente esse, a gente voltar no conceito, abrir a nossa mente, né, reforçar que quem trabalha com esse ramo, tecnologia, prestação de serviço aplicada ao segmento bancário, sempre nós precisamos estudar, né? Não dá para escapar muito do estudo, e dessa vez, assim, é mais um sinal que a gente tem que sair mesmo da caixinha, estudar, entender que o conceito de Open Banking vai trazer outros players, vai rejuvenescer até o mercado financeiro, né? E vai exigir muito do nosso conhecimento e do nosso avanço até no conceito de que a gente gosta de falar aqui de investigações, resposta a incidente, segurança da informação e etc. Fábio, quer dar suas palavrinhas finais aí? Muitos nomes bacanas aparecendo aqui na tela. Desculpe não falar todos os nomes aí, mas é muito grato ver esses nomes de vocês, os seguidores. É para isso que a gente segue aqui nesse conceito aí de online, cybertalk, live da vida. É para vocês mesmo. É isso que deixa a gente de maneira bem satisfatória. Fábio, quer dar as palavrinhas finais aí para a gente encerrar? Palavrinhas finais, em primeiríssimo lugar, agradecer a todos vocês, agradecer a Ventura Academy. Eu me sinto absurdamente honrado de integrar o time de instrutores dessa iniciativa do Montanaro. É uma honra para mim ser parte, vincular meu nome ao nome da Ventura Academy. Agradecer especialmente a cada um de vocês que participou dessa live. Obrigado pelo feedback gentil que vocês trouxeram. E, acima de tudo, falar que estejamos atentos, gente. A gente está vivendo uma fase de transição para um novo mundo que é terrível. As coisas mudam de uma forma muito rápida. Eu brincava um dia desses com uma colega minha que é advogada, que trabalha nessa área. O problema é que são múltiplos assuntos, cada um com uma equipe dedicada dentro do Banco Central, né, com grupos de trabalho com diferentes pessoas do mercado. Para a pessoa física acompanhar isso daqui é um parto, né? Para mim, que sou professor, acompanhar tudo isso é um parto, mas infelizmente é necessário, porque muita coisa está mudando, e a minha expectativa é que, de fato, daqui a 5, 10 anos, a gente tenha um ambiente de sistema financeiro e de sistema de pagamentos muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela participação hoje. Maravilha. Obrigado, professor Fábio, e obrigado a todos os seguidores. Para a gente fazer uma live como essa, a gente tem nomes de pessoas brilhantes que ficam por detrás dos bastidores aí, né? O Mussi, a Fernanda, o Prata e diversos outros nomes de pessoas que atuam na Ventura Academy para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Com essa a gente termina. Obrigado aos seguidores, mais uma vez, Fábio, obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço, nos vemos a semana que vem, Cybertalk com novidades. Boa, boa, Rafael. Vitor, segue a tua linha aí, me lembrou aqui dos Trojans de Man the Browser, que quando o camarada confirma o barcode do boleto, né, o Trojan vai lá e altera e a gente não consegue ver, né? E aí você fala, não, eu sou esperto, vou entrar no saldo, vou lá, e o Trojan não vai deixar eu entrar no saldo naquele momento, né? Então, acho que vale a pena fazer a ponte para ti, Vitor, sobre o ponto de vista ainda de fraude, né? E um comentário que foi dado há pouco tempo, né? A prevenção de fraude, no passado, a gente tinha de um dia para o outro, como DOC, agora nós já temos poucos minutos com TED, e agora vamos ter quase que poucos segundos com Pix. Me fala um pouquinho dessa parte de desafio, inteligência artificial, como é que o mercado está indo para essa linha? Por favor, Vitor. Perfeito. Essa é uma pergunta super pertinente e vou aproveitar um pouco a fala do Rafa aqui para adicionar na parte da defesa e da autenticação. O Rafa foi cirúrgico nessa questão da educação do cliente, tá? Acho que uma mensagem tem que ficar claro, é que uma grande estratégia de prevenção à fraude aqui no Pix vai ser a educação dos nossos clientes, tá? Acho que aí é interessante todo mundo também difundir essa ideia, tá, Rafa? Super pertinente esse ponto. Indo no ponto aqui, Medek, você falou da transação, né, da camada de detecção, né? Quando a gente falou aqui a primeira pergunta, foi mais voltado para a autenticação, falei do MFA,
formas aí, capacidades tecnológicas de fazer. Quando a gente vai para a camada de detecção, né, a segunda linha de defesa aqui, a gente está falando de uma transação real time, né, a liquidação também, o Bacen colocou ali tempos e movimentos, a gente tem esse número ali de 10 segundos, né, o dinheiro tem que estar disponibilizado na outra conta, porém, tem um manual, né, e aí convido todo mundo aí de segurança a ler, chama Manual de Tempos do Bacen, ele lançou também um pouco antes da regulação do 12/8, que ele está anexado, obviamente, na regulação, e ali ele deixa claro a predisposição, a liberalidade dos times de PLD e prevenção à fraude para poder temporizar essa transação. Então, no caso, né, a gente vai ter motores ali, machine learning, né, todos os adventos aí que a gente já tem para outros meios de pagamento, a gente obviamente vai usar aqui também. E quando a gente tem aquele indeterminado, né, nossos modelos estatísticos, ali as regras de detecção, tem a zona cinzenta, onde eu tenho uma suspeita, mas eu não tenho a confiança de negar por ser uma alta probabilidade de ser o fraudador ou de ser o cliente, o meu indeterminado, geralmente a gente deriva para uma análise. Pode ser humana, né, cada casa tem a sua forma de fazer, humana para fazer callback, pode fazer um SMS two-way, um push two-way, né? Cada um aí tem uma estratégia de contato com o seu cliente, confirmação de um caso suspeito. Então, no Pix, isso está previsto no manual de tempos. Em dias e horas úteis, 30 minutos de tempo, né? Que a gente tem ali a área de prevenção à fraude e PLD para fazer essa análise, e dias e horas não úteis, 60 minutos, né? Óbvio que isso é um baita desafio, né, principalmente as operações aí de TED e DOC, não estavam acostumadas a trabalhar de sábado, domingo e virado, né, ou seja, 24/7, então isso é uma nova dinâmica, tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, para justamente conseguir calibrar um pouco as estratégias, mas isso existe e está previsto. Tá? Então, acho que esse é um grande recado que todo mundo aí tem que dar uma pesquisada a mais e entender como fazer na sua casa. Aproveitando, Medea, eu vi algumas perguntas aqui no grupo, aproveitar para responder de batelado. Eu vi muita pergunta atrelando o mundo do Pix com o cartão de crédito. E é como eu e o Rafa a gente estava falando, ele tem mais a ver por conceito, né? Ele majoritariamente ele tem mais a ver com uma TED vitaminada, aí usando as palavras do Rafa, do que um modelo de cartão de crédito. E aí eu vou entrar nas perguntas. Chargeback, liability, isso tudo é muito termo de quem, né, trabalha no mundo de cartões. Então, tentando responder isso de forma clara. Na TED não tem chargeback, né? Não tem, né, a devolução ali. Tem meios ali que a gente acaba fazendo entre as instituições, mas por conceito, o Pix, né, e o Bacen foi muito claro, ele é irrevogável. Né? Ele é imediato, irrevogável, tem algumas palavrinhas ali que o Bacen reforça bastante, e ele não pode ser desfeito, tá? A gente está trabalhando via GTSEG para, em casos de fraude confirmada, sim fazer a devolução sistêmica através do trilho do Pix para poder buscar os valores de volta. Porém, por enquanto, isso ainda não está fechado, está sendo discutido, o Bacen lançou um comunicado recentemente falando sobre essa capacidade para facilitar a devolução de dinheiro. Porém, não é como um processo de chargeback. Você abre um chargeback, reapresenta, não tem esse processo. É basicamente uma análise do back-office da instituição recebedora, baseado numa solicitação da instituição pagadora, para poder ver se aquele valor ali, se aquele dinheiro realmente é idôneo ou não. Caso seja identificado que não é, seja confirmado aí entre as partes, o dinheiro é devolvido. Porém, de novo, saliento, isso está sendo discutido e não nasce no dia 16/3, tá? Isso vai ser construído ao longo aí do processo. Quando a gente fala de liability, né, para poder já arrematar o chargeback com liability, de novo, ele está mais próximo da TED do que do cartão. Então, o liability, se é que dá para a gente usar essa palavra nesse aspecto, é sempre do pagador, da onde o dinheiro saiu. Por isso, a gente reforça a questão da autenticação. Ou seja, quem está enviando fundos, né, tem que ter um nível de autenticação muito forte, porque uma vez que o dinheiro saiu e foi embora, até então não tem método de se devolver, a não ser, obviamente, entrando em contato com a conta destino, ou com o banco destino. Óbvio que é um trabalho super desgastante, aí nenhum cliente vai querer ir atrás disso, porém é essa a ideia, assim como é a TED. Tá? Então, liability, temporização, acho que eu acabei matando aqui duas dúvidas que estavam dentro do... Desculpa, falei 16/3, não, 16/11. Aproveitei aqui as perguntas que estavam no chat, tá, Medea? Maravilha, maravilha. Fica à vontade, Glécia.
Só colocando um comentário ao que o Vitor falou. Tradicionalmente, quando a gente lidava com essas questões do internet banking, a gente via que o maior problema da fraude eletrônica, quando os golpes na internet, era você transformar aquelas credenciais que você conseguia roubar do usuário através de engenharia social, de trojas e tudo em dinheiro efetivo, né? Por quê? Porque tem todo esse tempo de transação, tinha a rastreabilidade e tudo. Uma das questões que me preocupam na questão do Pix é justamente essa, por ser alguma coisa muito rápida, e a partir do momento que o ano que vem você poder tirar dinheiro também nos estabelecimentos comerciais, quer dizer, essa margem que você vai ter para recuperar o dinheiro vai ser muito pequena. O golpe vai ser muito rápido, a pessoa vai poder transferir o dinheiro, ir no estabelecimento comercial e rapidamente tirar, tudo na ordem de segundos, né? Então, o trabalho das equipes de fraude, igual do Vitor, vai se tornar muito mais difícil para recuperar e até rastrear onde esse dinheiro foi parar. Isso aí. Mas o sistema financeiro nacional está bem acostumado com regras de prevenção de fraude, né? A gente acompanha dioturnamente essas ameaças. Um colega comentou de engenharia social, né? E na realidade o Pix vai ser mais um, né? Mais um meio, né? De pagamento onde nós vamos ter engenharia social, né? E agora, especialmente agora nessa época de pandemia, apareceu cada uma, né? Já tinha e isso segue, né? O que o Pix vai introduzir de novo é a velocidade, que realmente é uma velocidade impressionante que ele vai ter, né, comparado aos meios tradicionais, e também tem a questão da bancarização. Vai entrar um público usando esse sistema que hoje, na realidade, ele não tem... Quer dizer, todo esse trabalho que foi feito ao longo dos anos para conscientizar o usuário do internet banking, é o que o Rafael falou, vai ter que ser feito esse público. Então, na realidade, o que o Pix está introduzindo de novo é isso, é velocidade e um público novo bem mais amplo, né? Sim, sim. Deixa eu juntar uma pergunta que foi feita aqui com uma dúvida minha aqui, né? A pergunta era, poderia discorrer um pouco sobre a portabilidade e reivindicação de chaves de endereçamento? E eu vou juntar com a minha, né? A minha pergunta é a seguinte: se eu vou usar o meu celular, eu posso escolher o mecanismo de autenticação, eu vou poder usar o meu mesmo dedinho que eu uso para deslogar o meu celular ou para acessar algum aplicativo meu particular, eu posso usar esse mesmo mecanismo de autenticação para uma transação do tipo Pix? Sim, quer ir primeiro, Rafa? Vai primeiro. Então, vamos lá. Bom, eu acho que aí tem dois conceitos diferentes, né? O primeiro é o conceito da chave, o segundo é o mecanismo de autenticação. A chave vai poder ser o seu celular. Isso quer dizer que você vai lá no seu banquinho, vai dizer, querido banco, eu quero receber Pix usando o número do meu celular, que é esse. E aí o banco vai fazer toda uma comprovação de autenticidade, vai provar que o celular é seu, ok. Então você pode dizer o número do seu celular e quando alguém fizer Pix para o seu número de celular, vai cair aqui. Se você botar o dedinho lá e o Pix estiver aberto, alguém faz Pix a partir dali, mas aí você vira o pagador e deixa de ser o recebedor. Então, a chave é para o recebedor. Acho importante a gente separar os conceitos. Mas o que me preocupa de verdade, e aí sobre portabilidade de chaves, e já levantando a bola para o Vitor, é alguém, por exemplo, resolver criar uma conta num banco qualquer, XYZ, onde eu não tenho conta. Alguém vai num provedor de e-mail gratuito da vida e cria um e-mail rafael.batista, que é dele, porque qualquer um coloca qualquer nome e e-mail, atrela essa chave na conta, o banco vai fazer todo o processo de autenticação, vai provar que aquela pessoa é dona daquele e-mail, e aí alguém tem uma chave que é exatamente o meu nome, com uma conta que não é minha. E aí sabe-se Deus que bagunça vai dar isso. Exato. Lógico que, acho que no meu ponto de vista, para mim, as pessoas talvez tenham pouco interesse em fazer. Agora, para criar o grande loja, @provedor gratuito e vincular uma conta corrente e fazer isso, é tranquilo. Já lembraram no chat aqui, e eu estou acompanhando também, que o pessoal estava trocando o QR Code das doações das lives dos cantores. Quer dizer, passava por um site num site no YouTube, o cara trocava ali o QR Code e recebia as doações. Então, para alguém fazer isso, uma grande loja @provedor gratuito,
vincular a uma conta corrente e começar a colocar site falso no ar e receber esse dinheiro é muito simples. Exato. Acho que o ponto aqui, né, Rafa, é simples para o cliente, é simples para o fraudador, né? Acho que não dá para fazer, dificilmente a gente consegue separar muito isso. A ideia aqui é realmente a gente conseguir construir os mecanismos para mitigar esse risco, né? Acho que a pergunta da portabilidade da reivindicação é super pertinente. Eu vou tentar explicar, acho que o jeito mais fácil de explicar é com o use case, tá? Eu vou dar um exemplo aqui prático para tentar explicar qual que é o processo, né? Então, primeiro, a portabilidade e a reivindicação, para quem não conhece, é a ideia, né, como o Rafa comentou, de eu, Vitor, já tenho a minha chave cadastrada em um banco, né? É o que eu já tenho ali conta. E aí, por exemplo, eu abri conta pensando no cliente primeiro, tá? E não no fraudador. Então, o Vitor abriu conta no banco A e agora foi no banco B, e ele quer, ao invés de criar uma nova chave Pix, né? Ou usar uma outra, né? Eu usei, por exemplo, meu e-mail no banco A e no banco B usar meu celular, que é possível. Eu quero continuar com o meu e-mail, né? Então eu posso, assim como portabilidade de salário, né? Outros processos de portabilidade, eu posso no banco B solicitar via Pix, né? Do banco B para que o banco A faça a migração da chave, né? Porque como bem foi explicado no começo, a chave, quando a gente está falando do e-mail ou do CPF, ou do número do celular, nada mais é do que um apelido do número de agência e conta, né? Então, o que ele está fazendo é, aquele e-mail que está atrelado àquela agência e conta, eu quero que venha agora para esse outro banco, né? Então, isso é um processo pensando na usabilidade do cliente que é necessário, né? O cliente pode querer ou precisar de fazer essa mudança. Porém, o fraudador também quer usar do mesmo processo para poder roubar uma chave que talvez esteja recebendo dinheiro, né? E aí o que foi construído, né? Acho que primeiro teve um ponto aqui também que o Rafa comentou que é importante salientar, para toda abertura de conta ter a confirmação da posse, né? Então, para e-mail e telefone de celular, né? Então, é um processo também que o Bacen já colocou em manuais para poder confirmar. Dado que eu coloquei o telefone, eu tenho que mandar algum tipo de out of band, né? Algum processo ali de validação para poder garantir que aquele celular está na mão do Medea, que ele está falando que está, ou o e-mail, né? Então, isso é uma parte do processo mitigatório. Eu acho que o grupo aqui é bem maduro na prevenção, a gente sempre trabalha em camadas, né? Mas aí, para complementar o processo de segurança ali da portabilidade, o que foi feito? E foi solicitado via GTSEG para o Bacen e ele acatou. A ideia é de fazer uma autenticação cruzada, se é que dá para chamar assim, cada casa chama de um jeito, que é o quê? No momento que eu, Vitor, né, ou o fraudador no banco B, como o Rafa colocou, lá no banco C, abriu lá alguma coisa no meu nome, né, conta fria, eu não conheço, e solicitou a portabilidade do banco A, né? O único jeito de ser autorizado a portabilidade acontecer é o Vitor entrando no canal que ele tem autenticado do Pix aqui, autorizar, porque o banco A vai ter que mandar uma mensagem para o cliente do banco A, por mais que é o mesmo CPF, mesma titularidade lá do outro lado, solicitando a portabilidade, ele é obrigado a pedir um ok do cliente no banco A. Então ele tem que entrar aqui no canal e falar, ok, pode tirar a minha chave do banco A, que está sendo solicitado para o banco C, eu autorizo isso dentro do canal do banco A. Tá bom? Então, essa é uma forma de mitigar o problema. Óbvio que a gente nunca fala de cura, né? Não temos aqui fraude zero, acho que a gente já passou bastante tempo, né, nessa carreira aqui, a gente sabe que não existe, mas isso é uma das formas da gente mitigar o risco do processo de portabilidade e reivindicação dentro aí dos canais. Obviamente que, canal tal, canal B, canal C, tem muito aprendizado, tá, pessoal? Acho que é uma coisa importante. Cada casa vai ter que tomar muito cuidado. Por isso que a gente fala que a tempestividade do lançamento, ela é crítica, né? Ela bota muito perigo no processo pela velocidade. Então, a gente tem que ir com calma, rolloutando canais que tem autenticação, que está forte, para justamente garantir que, que essas capacidades do sistema não sejam abusadas, né? Eu vi alguém brincando aqui, falando, tipo, né, tem que ter uma UX boa, mas não pode ser abusiva, né? Ou liberar ali um processo que o fraudador possa abusar, ou os clientes ali têm algum problema com aquilo. Então, tem um processo de aprendizado, tá? Acho que uma das grandes estratégias de mitigação vai ser fazer as coisas em ondas, né? Aprendendo ali, deixando a água passar no cano e aprendendo como isso vai ocorrer, tá? Mas acho que esse é o recado da portabilidade da reivindicação. Legal. E talvez agora, para a gente ir para a parte final, estendemos um pouquinho, porque o assunto realmente é pertinente, né? Queria ver contigo, Iglésia,
se você quiser comentar sobre esse novo cenário versus a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um dos comentários que vieram aqui nos posts, e depois eu já passo a palavra para ti, para as considerações finais de encerramento, e o mesmo faço para o Rafael e finalmente para o Vitor. Esses são dados que vão ter que ser protegidos, são dados cobertos pela LGPD, porque a hora que você tiver essa chave, ela vai te permitir chegar na pessoa também, tá? Então, é um dado pessoal que vai ter que ser considerado. Agora, o que eu vejo com tudo isso é que esse conjunto de informações, ele traz também novos riscos para os titulares dos dados. Então, as instituições que vão lidar com essas informações, isso está sendo feito. Como o Vitor colocou, as instituições são bastante maduras em segurança, mas o vazamento desses dados vão ter impactos para os titulares, com certeza absoluta. E mais ainda, esses dados que são usados como chaves, como o Rafael também colocou, se alguém tiver acesso a uma série de informações do Rafael, pode usar para aplicar um golpe contra o Rafael. Então, o Pix, na realidade, em termos de LGPD, a estrutura dele, ela já nasce com uma segurança, já nasce dentro do ambiente de bancos que estão preparados para LGPD. O que ele traz de novo é o seguinte, uma nova criticidade para esses dados pessoais. Dá para fazer outros usos agora desses dados pessoais. Se vazar dado de chave, se vazar QR Code, estático, várias coisas vão poder acontecer a partir daí, tá? Em termos de impacto para o titular dos dados pessoais. Maravilha. Rafael, tuas considerações finais? Pode falar, Iglesias, desculpe. Não, uma coisa só que eu concordo com o colocado pelo Vitor, da segurança, uma coisa só que eu acho que seria muito interessante, não sei exatamente que momento, porque no cronograma do Bacen isso não aparece, claro, em que momento vai se começar a campanha junto ao público em geral, ensinando a usar o Pix. Aquilo mesmo que a gente fez no Internet Banking lá para trás, com os meios de pagamento, mesmo a equipe cartões, o pessoal de cartões fez muita campanha para os usuários de cartões. Então, está se falando em lançar para o público em novembro. Quando é que começam as campanhas de conscientização para as pessoas saberem como usar o Pix realmente, aquele usuário final, sabe? Se proteger de tudo isso que a gente falou. Esse é o ponto, talvez, principal nessa fase, e até na velocidade que o Vitor mencionou das coisas entrarem, me dá a impressão que talvez faltaria esse elemento, ter a mesma velocidade na comunicação para os usuários finais, para o público. As lives do Pix do Bacen estão bacanas, né? Já vi alguns vídeos sobre isso, mas de fato é que eu fui buscar informação. Imagino que futuramente as casas vão levantar a mão, sair na mídia. Tem casas bastante agressivas com mídia e insegurança hoje, o que me deixa extremamente satisfeito, né? E acho que logo vai vir uma linha a mais aí, no horário nobre, com certeza de televisão, que vai esclarecer muito disso. Assim eu espero. Rafael, tuas considerações finais, e aí, é seguro, não é? Como é que nós vamos? Já posso cadastrar meu celular? Como é que eu faço agora? Bom, Medeia, eu vou ser bem honesto, eu não me lembro qual das casas que me mandou, mas eu já recebi um pré-cadastro para eu já ficar atento para quando for o cadastro eu poder cadastrar o meu Pix. Então já tem casas fazendo propaganda aí. Não sei quanto à velocidade do lançamento, se vai dar tempo da gente prevenir todas as fraudes no meio do caminho. Eu acho que não. Uso mais a imagem do Vitor, a água tem que passar no cano para você ver se o cano está furado. Mas, sim, vamos usar. Como eu falei no começo, é inevitável, é o futuro, é a TED 2.0, não dá mais para a gente só poder fazer TED de 6 da manhã a 5 da tarde em dia útil, porque a gente precisa pagar coisa domingo, precisa pagar coisa de noite, precisa pagar coisa fora do horário, feriado. O tal do novo normal é diferente do antigo normal. Então, eu tenho confiança na segurança do meio de pagamento. Eu acho que, quanto a isso, ninguém tem dúvida. O Banco Central fez uma estrutura robusta, tem chaves protegidas, tem uma rede de transações que é protegida, é blindada, é uma rede madura,
Não estamos falando de criar uma rede nova do nada e colocar isso no ar. Isso já foi criado lá atrás no SPB, isso tem 30 anos que está funcionando. Então, assim, o que vai mudar é que a gente vai começar a liquidar em tempo real nessa rede. Mas a rede em si, a estrutura em si é super segura. E talvez a falta de propaganda, puxando um traço aí do que o Carlos falou, talvez a falta de propaganda seja a nossa aliada, porque quanto menos propaganda, menos gente quando entrar no mar aberto. Então a gente vai, ao invés de ir para o mar aberto no Havaí com onda alta, a gente vai naquela praia que só tem marolinha e dá para entrar na água e molhar a canela e ver o que está acontecendo. E aí vai dar para acertar os motores de prevenção de fraude. O que eu acho é que talvez as casas comecem a investir em computação quântica, que é para poder processar bem rápido a inteligência artificial ali de fraude e responder a tudo em 10 segundos, em 8 segundos, em 1,5 segundo, sei lá quanto que é o tempo que estão querendo. Mas eu acho que a mensagem de segurança é seguro, é o futuro e é inevitável. Então, não adianta a gente ficar falando que não. A gente tem que resolver os problemas que tem. Eu acho que, de certa forma, o Banco Central está aberto a resolver esses problemas, né? Criou o GTSEG, está ouvindo contribuições, está ouvindo as casas, está ouvindo o pessoal que está no mercado. Quando o pessoal está dizendo, olha, isso aqui não vai dar certo. Esse exemplo que o Vitor deu da portabilidade de chaves é um excelente exemplo. Quer dizer, só funciona se você entrar no canal que você já está autenticado. Então, está sendo feito com segurança. Está sendo feito rápido, mas talvez o novo normal seja fazer as coisas rápidas. Eu lembro que o SPB levou uma vida para entrar. TED levou uma existência. Eu não sei nem se a gente ficou menos de ano testando esse negócio. Hoje não faz sentido, talvez, você ficar ano testando um negócio desse. Não sei se o novo normal são 13 dias. Mas, enfim, a gente vai descobrir entre 3 e 16 de novembro. E já na última consideração final, agradeço de novo o convite, dou boa noite a todos. Maravilha. Vitor, a palavra é tua para a gente finalizar. Medeia, para finalizar, vou aproveitar e ouvir mais alguns pontos aqui que estava passando para ver se eu tinha conseguido responder tudo. Tem um ponto aqui tanto de modelo, né, dos machine learnings, quanto de internacional. Sim, já tem modelo de pagamento instantâneo em outros países, tá? Isso começou muito pesado em UK, né? Ali na Europa, ali teve um início no PSD2. É uma leitura também que eu convido quem está mais interessado a dar uma lida ali na diretriz de pagamentos ali da Europa. A Austrália já está rodando. Eu tenho conversado com players tanto na Europa quanto na Índia, né? Tem na Índia ali já tem. É um modelo tanto quanto diferente, mas é pagamento instantâneo, e a gente tem feito esses benchmarks. Então, acho muito válido, né? Quem está aí no projeto, nas suas casas, buscar esses benchmarks, tem muito aprendizado, né? Evitar muita. Bater a canela aí no meio do caminho, evitar alguns problemas que outros já passaram, é uma boa recomendação, tá? Teve um outro ponto aqui também sobre os modelos, né? Isso é um ponto claro, né? Os modelos de machine learning, eles precisam, né, de base histórica aqui para a gente poder modelar, né? Independente aí da capacidade ou do tipo de modelagem que é feito, redes neurais, regressões, aí cada casa usa um tipo de sistema ou modelo, mas não tem base, né? E a gente não tem nem o perfil transacional do cliente e nem do fraudador. Então também vai ser uma coisa que a gente vai aprender ali, por isso que eu ressaltei muito a camada de autenticação, porque no início é mais o muro da casa que vai nos defender do que realmente ter um cachorro aqui para latir no quintal, caso alguém pule para dentro da nossa casa. Então, acho muito importante, de novo, dada essa característica de aprendizado de máquina, né, que demora um tempo, né, dos melhores aí, a gente não está falando de menos de 30, 60 dias para a gente começar a ver volume e aprender. Então, recomendo de novo a autenticação e educação do cliente como medidas aí de prevenção excelentes e também, se possível, fazer a coisa como eu e o Rafa, a gente brincou, deixa a água passar no cano ou vai numa praia de marolinha, que isso vai evitar muita dor de cabeça, não só para a sua instituição, mas para o ecossistema como um todo, porque no final do dia a gente está trabalhando no ecossistema e todo mundo faz parte aí, tanto do modelo de negócio quanto de segurança. Então, encerro por aqui, Medeia. Agradeço aí o convite, né? Agradeço ao Carlos e o Rafael aí pela conversa e fico à disposição no futuro, se quiserem conversar mais um pouco, ou depois que a gente descobrir e bater as canelas aí, na hora que a gente lançar, a gente volta a conversar. Espero ter conseguido colaborar e responder as perguntas aí. Obrigado, Medeia.
Maravilha, eu agradeço a presença de todos, os seguidores, os palestrantes, tá? Essa live já vai estar disponível no formato de YouTube daqui a pouquinho. Quem não conseguiu ver online pode ver tranquilamente acessando o canal do YouTube Ventura Academy. Para aqueles que precisam de certificados, pode acessar mesma live, o mesmo conteúdo pelo canal ventura.ac e consegue emitir um certificado de presença. Também agora pelo Spotify. Na semana seguinte, às 3 horas da tarde, essa mesma live vai estar disponível para ser ouvida no Spotify. Lamento a parte que o meu áudio ficou mais quietinho aí. Estou aprendendo a lidar com esse lance de novo normal, né? De ficar em casa trocando experiência com grandes amigos, mas a ideia é que vocês fiquem satisfeitos com esse material que a gente vem trazendo para vocês. Hoje foi Pix, semana que vem vai ser comportamental, sobre tema de segurança da informação, resposta a incidente, investigação, aquele estresse tremendo que a gente passa no dia a dia. E eu peço para que vocês sigam grandes nomes aí aparecendo ao vivo. Eu espero que vocês sigam acompanhando o nosso canal Ventura Academy nas redes sociais. E com essa eu me despeço. Muito obrigado a todos os participantes. Semana que vem, voltando ao normal, quarta-feira, teremos mais Cyber Talk aqui na Ventura Academy. Muito obrigado e um abraço a todos.